Glória a Deus, eu sou o pastor Rogério Daban e nesse momento quero trazer mais uma palavra que possa ministrar no seu coração, possa trazer luz, possa trazer sabedoria à sua vida. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gálatas capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, o apóstolo Paulo exortando o apóstolo Pedro: Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha só que interessante, o tema dessa palavra é oscilações na alma. E essas oscilações, o que é uma oscilação? É uma flutuação de um lado para o outro, né? Para lá e para cá. É aquele sentimento de inconstância, vai e vem, né? Como se fosse uma onda do mar, né? Ela lança tudo ali na areia e de repente ela puxa de novo, vai para o outro lado, né? E isso eu tenho percebido que muitas pessoas na igreja, no reino de Deus, têm perdido grandes bênçãos por não serem constante. A Bíblia diz no livro de Tiago capítulo 1 que se você pedir sabedoria sendo constante, né? Não sendo inconstante, porque Deus não se agrada daquele que é inconstante. Quem pede com constância, com fé, vai receber sabedoria. E assim também, muitos, eles acabam, uma hora eu quero uma coisa na igreja, uma hora eu quero ser músico, né? Aí outra hora eu quero ser pregador. Uma hora eu quero ser na igreja, né, um escritor, né? Uma hora eu quero ser um palestrante. Uma hora eu quero cuidar das crianças. Um outro momento eu estou cuidando dos idosos. Preste bem atenção, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, seja na sua vida ministerial. Só que você vai ter que descobrir qual é o seu propósito. Só que o inimigo ele vai lançar propostas na sua caminhada, em paralelo ao plano de Deus. O inimigo vai querer traçar um caminho paralelo ao caminho que Deus preparou para você, para que você não venha cumprir e agradar a Deus naquilo que Ele já planejou e projetou para a sua vida. Preste bem atenção, eu vou pegar aqui 3 exemplos bíblicos que são poderosos de aprendizagem para todos nós. O primeiro é Sansão, o segundo é Jonas e o terceiro é Pedro. Mas nós vamos ver 7 características do que aconteceu na vida dessas pessoas, né? A primeira é esses 3 fizeram o que não deveriam fazer em algum momento das suas vidas. Fazer que não deve e não pode fazer, porque não tem a ver com um propósito. Veja bem, você tem que fazer aquilo que tem a ver com o seu propósito, que tem a ver com a sua missão, que tem a ver com o seu chamado de vida. É interessante, né? Que Sansão, em alguns momentos, ele oscilava, assim como Jonas, o profeta Jonas, e como Pedro, ele oscilava. Nós lemos aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14, que Pedro foi questionado pelo apóstolo Paulo: como você que é judeu está vivendo como os gentios agora, né? E você muitas vezes até obriga, né, os gentios a viverem como judeus. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter um caráter firme, alicerçado em Jesus Cristo. Nós não somos uma cópia de ninguém. Nós não somos um projeto que o inimigo tem construído no nosso caráter todo distorcido, não. Nós somos, você tem que ter a tua identidade lapidada pelo Espírito Santo. Você precisa ser mentoreado pelo Espírito Santo, saber a direção que você vai seguir, saber para onde você vai chegar, o que você vai fazer. Segundo, que nós vemos na vida de Sansão, do profeta Jonas e de Pedro. Olha só, do apóstolo Pedro.
questionou a verdade de Deus, né? Por as pessoas que questionam a verdade de Deus, é o estilo de vida, né? Elas em algum momento vão falar o que não deveriam, né? Porque Deus, ele vem quando você questiona a verdade, você está questionando o que Deus falou, o que Deus tem mostrado, o que Deus tem instruído. As instruções, quais eram as instruções de Deus para Sansão, né? Que ele era nazireu, que ele não poderia ter relacionamento com prostituta, que ele não poderia comer mel, que ele deveria crescer o cabelo dele e não contar para ninguém. Ele era nazireu de nascença, né? Qual que era a instrução, qual que era a fala, qual que Deus tinha mostrado para o profeta Jonas, né? Que ele deveria pregar misericórdia, olha só, que ele deveria pregar arrependimento em Nínive, né? Na verdade, né? Que ele deveria ministrar aquilo que Deus estava fazendo para Deus fazer, falando para que Deus fizesse o que ele iria fazer e não o que Jonas estava achando, né? O profeta Jonas, ele retrata bem que se você é um profeta de misericórdia ou se você é um profeta de juízo, embora você possa manifestar o juízo, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Sansão, ele retrata bem daquele cristão que ele age na força natural, na força da carne, ou se ele age mais no poder do Espírito Santo, debaixo do poder de Deus. São oscilações que afetam o seu propósito. São oscilações que afetam a sabedoria que Deus está ministrando na sua vida. São essas oscilações, né, esses movimentos irregulares, né, que fazem com que o estilo de vida de Pedro seja reprovado pelo próprio Deus e pelo próprio apóstolo Paulo, né? Seja reprovável. Nós temos visto que os fariseus que tinham esse estilo de vida, na frente das pessoas, eles se mostravam santinhos, tinham até asas, parece, né? Os fariseus de Jesus. Mas por trás eles eram sepulcros caiados. Eles só falavam palavras bonitas, mas não cumpriam, não amavam a Deus com devoção verdadeira, não cumpriam com o seu próximo aquilo que requer na parte do amor, da lealdade. Olha só que interessante, né? Terceiro agora, primeiro nós entendemos que nós devemos fazer o certo, não fazer o que não deve e não pode, aquilo que não tem a ver com o propósito. Segundo, Sansão, Jonas e Pedro, eles questionaram a verdade pela vida pelas decisões dele. E o terceiro agora, não decida no calor do momento, né? Não decida a partir dos seus sentidos naturais apenas, né? Não decida a partir dos seus 5 sentidos, da visão, audição, porque essas podem estar ministradas com informações erradas, podem estar entulhadas com enganos. Aí você vai decidir errado se você decidir apenas a partir dos seus sentidos. Mas quando você decidir a partir dos seus sentidos ministrados, mentoreados pelo Espírito Santo, que está alinhado com a Bíblia, aí você vai decidir de uma maneira certa. A quarta característica, dar vazão à carne. Sansão, Jonas e Pedro, eles deram vazão à carne. Por isso eles agiram como agiram, por isso eles fizeram, por isso eles pecaram, por isso eles erraram. Mas eu não estou aqui enfatizando o erro desses homens, né? Eles também tiveram seus valores, seus acertos, mas quando você dá vazão à carne, você está suprimindo o agir do Espírito Santo na tua vida. Então é melhor você dar abertura ao agir do Espírito Santo na sua vida, no seu caminho, na sua realidade, no seu propósito, naquilo que o Espírito dá vazão, dê abertura, né, para que o Espírito Santo possa agir através de você. A sexta característica, que é a desobediência, é sedutora, né? A desobediência, ela faz você retroceder, ela faz você fazer do seu jeito, entendeu? Do seu estilo de vida. A desobediência, ela é horrível, porque você vai se igualar a Satanás.
porque nele não existe verdade. Ele desobedeceu eternamente, né? Mas nós queremos nos igualar àquilo que Deus tem para a nossa vida. O homem e a mulher que seja a partir de uma identidade espiritual do reino de Deus. Qual o seu estilo de vida? Qual é o seu jeito? Como você vai decidir? E a sétima característica que é muito importante aqui é: resolva em seu coração, em sua mente, as pendências. As pendências são rachaduras no caráter, distorções. São ganchos fincados lá no passado que aprisionam. São ganchos, são essas pendências que vão derrubar grandes ministérios, porque não resolveram as pequenas rachaduras, né, na origem, né? Não resolveram as questões na área sexual, né? Não resolveram as questões com a palavra de Deus na área sexual, na área financeira, não resolveram na área psicológica, na área emocional. Depois a alma fica gritando aí nas mídias sociais, fica acusando todo mundo aí, parece que é o Senhor da verdade, a Senhora da verdade, né? Resolva as pendências, né, do seu coração, da sua mente, porque senão uma alma doente, né, um coração doente vai só querer ferir e agredir e atacar os outros, mas na verdade nós não somos melhor do que ninguém. Nosso justo juiz está sentado no alto sublime trono, e ele se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Como nós vamos vencer as flutuações que afetam negativamente a nossa vida? Mediante a prática da palavra de Deus, mediante uma vida devota, intensamente em oração verdadeira. Quando você se chega diante de Deus e abre o seu coração e mostra quem você é. Olha, eu lembro esse passado triste que minha mãe ou meu pai fez comigo, me machucou, mesmo que eles estavam errados ou certo, não importa. Abra para Deus o seu coração, abra para Deus tudo aquilo que dói em você, na sua mente, no teu psicológico, né? Porque aquilo que é um trauma pode bloquear você, pode te prender em alguma área, seja ela profissional, emocional, né, ou ministerial. E aí o inimigo, ele vai ter um gancho te amarrando, né, uma corda te amarrando, te prendendo num gancho, né, para você não ser livre, para você não fluir. Então as oscilações na alma, elas impediram que o ministério de Sansão fosse pleno, como Deus até queria mais de repente, né? De repente Deus quer mais da sua vida. De repente Jonas está aqui na Bíblia, o profeta Jonas, para ver as oscilações. Uma hora ele queria fazer o que Deus estava mandando, em outro momento ele já não queria. Uma hora ele reclamava disso, outra hora ele aprovava isso. Aí teve tudo aquilo ali que ele teve que passar, né, no ventre do peixe, do grande peixe. Olha só quanta tribulação, tempestades, questionamentos, argumentações, né, murmurações. E o que Pedro, ele estava vivendo como? O apóstolo Pedro, né, ele estava vivendo como um gentio sendo judeu. Quantos de nós, né, precisamos acabar, eliminar as oscilações na alma da nossa vida pelo poder do nome de Jesus, né? Não apenas como uma falsa religiosidade, uma religiosidade vazia de casca, de aparência, né? Porque hoje está muito fácil você ir nas mídias sociais, em qualquer canal online, você assistir e você achar que está tudo resolvido na sua alma. Olha, preste bem atenção, confronte, deixe a verdade de Deus te confrontar o seu coração, confrontar a sua mente, deixe a verdade da Bíblia confrontar as suas decisões, a sua realidade de vida em todos os momentos. Ouça a Bíblia, vai na igreja, saia chorando algumas vezes, saia chorando do arrependimento dos pecados que são fétidos às benditas narinas do Santo Deus maravilhoso, nosso Deus, né? Antigamente eu lembro muito bem que as pessoas, elas se convertiam, elas choravam profundamente, né? Elas se ajoelhavam ali e parecia que levantavam daquele lugar ali da igreja uma nova pessoa, e levantavam verdadeiramente, né?
De repente é necessário uma correção aí nessas conversões, para que as pessoas não se levantem. Você pode se levantar alegre, pulando também, celebrar pelo justo que se achegou aos pés de Jesus. É certo, isso é certo, entendeu? Mas sem arrependimento ninguém muda. É isso que eu estou falando aqui. Sem a verdade de verdade, preste bem atenção que eu estou falando, ninguém vai ver, vai se achegar até Deus. Não é essa verdade barata que está na boca de muitos aí que se dizem de Deus, mas nem são. Não é essa verdade banana, não é uma verdade, um engano de fachada para enganar os que não têm uma percepção mais aguçada do reino de Deus. Preste bem atenção. Deus quer que você faça o correto. Deus quer que você viva a verdade. Deus quer que você decida, né, a partir da palavra. Deus quer que você seja mentoreado pelo Espírito Santo, né? Cuidado com as inconstâncias da sua vida que geram dúvida, fraqueza e precisam de aprovação, né? As inconstâncias, elas questionam todas as promessas de Deus, né? A inconstância na alma, as oscilações na alma, que a oscilação gera inconstância, ela questiona toda a aprovação que Deus faz para você. As inconstâncias, né? A dúvida vai questionar, né? Cuidado com as desobediências. Resolva as pendências do passado. Não crie novas pendências. Resolva todas as pendências na mente, no coração e no espírito. E você vai romper sobrenaturalmente. Você vai começar a viver aquela glória que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, né? Não viva como o apóstolo Pedro, que mais depois que ele foi ministrado pelo Espírito Santo, ele subiu para outro nível, né? Olha só que interessante, né? Sansão, ele teve essa oportunidade. Ele teve a oportunidade dele. O profeta Jonas teve a oportunidade dele. O apóstolo Pedro teve a oportunidade de vida dele. Agora somos nós, é você e eu. Nós temos a oportunidade de fazer diferente naquilo que Deus quer que façamos diferente. Faça o seu melhor. Faça, viva sem máscaras. Viva sem máscara, arranque. Viva sem ser um projeto do que o mundo tem querido construir no seu caráter, como pessoa, como profissão. Viva aquilo que Deus tem para você viver, em nome de Jesus, porque você é realeza. Que Deus te abençoe. Te peço agora, compartilha esse vídeo nas suas mídias sociais, em todos, compartilha para as pessoas, para que elas possam aprender sobre as oscilações na alma. Pelo poder da palavra de Deus, essas pessoas possam vencer e ver os erros de Sansão, de Jonas e de Pedro, que está na Bíblia, e fazer o máximo para não errarem na mesma área e ainda vencerem essas oscilações. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.